Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um painel da Expert 2021. É um prazer ter você aqui conosco no maior evento de investimentos do mundo. Bom, antes de apresentar os painelistas, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rodrigues Gavioli, Head da área de alocação e fundos do Research da XP Investimentos. E o tema que abordaremos hoje, ele é do interesse muito provavelmente de muita gente, que é renda variável, oportunidades no micro, apesar dos desafios macroeconômicos. E para debatermos esses assuntos, eu estou recebendo aqui hoje o Antenor Fernandes, que é Portfólio Manager da STK Capital, e o Marcos Kawakami, que é Portfólio Manager do BNP Paribas Asset Management. Então eu vou dar a palavra primeiro para o Antenor, para ele dar aí as boas-vindas a todo mundo, se apresentar, e depois o Marcos. Antenor, obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado, Rodrigo. Olá, Marcos. Um abraço a todos. Bom, meu nome é Antenor Fernandes, né? Eu tenho mais de 30 anos de experiência no mercado, mais de 20 como investidor, né? 10 anos lá fora investindo, morei 13 anos em Nova York, e a STK foi fundada em 2010, então são quase 11 anos aí de track record na STK, né? Eu apresentar um pouco a STK. STK é uma abreviação de stocks, então acho que o nome já deixa bem claro que a gente tem um foco muito grande em renda variável, numa abordagem fundamentalista, né? A gente desenvolveu um método de investimento que a gente chama de método STK, e nós temos dois produtos, né? Os dois produtos, inclusive, na XP, um fundo long only, que é um fundo clássico de Brasil, e um fundo long biased, que é um fundo que tem mais flexibilidade de investimento, e aí não só faz investimento direto em ações brasileiras, mas também faz short, faz um livro de long and short, né, que a gente chama de valor relativo, ações internacionais e um livro de hedge. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, obrigado, Antenor. Marcos, obrigado aí, fica à vontade para se apresentar. Obrigado, Rodrigo. Bom, prazer, Antenor. É um prazer a todos. Meu nome é Marcos Kawakami, eu sou gestor de fundos de renda variável do BNP Paribas. Para apresentar um pouco para vocês o BNP é uma gestora global que atua há mais de 50 anos no mercado internacional e há mais de 20 anos no Brasil. Está presente em quase 36 países, um total sob gestão de mais de 400 mil de euros. Hoje, no Brasil, a gente faz uma gestão de mais de 70 bilhões de reais, sendo que uma parte dessa em ações. E dentro da estrutura de ações, a gente trabalha com fundos total return, fundos extremamente alocados, fundos de small caps, fundos com low tracking error. Então, a gente tem uma plataforma bem grande de produtos de renda variável dentro do BNP. Muito bom, obrigado, Marcos. Acho que para começar, né, quando a gente fala do tema renda variável, a gente percebe que o escopo de atuação na gestão ele é bem amplo, ele pode ser bem amplo, né? Então, a gente tem aí um leque grande de opções de abordagens, estratégias, de classificações. Então, eu queria começar, Antenor, vamos começar por você. Se você pudesse contar um pouco para a gente, né? Enfim, a gente sabe que aqui temos dois ótimos exemplos, então, de casas que têm, às vezes, abordagens e produtos distintos. Como é que o que você poderia contribuir para explicar um pouco, por exemplo, com a tua abordagem, qual é aí a principal abordagem da STK, e depois eu passo a palavra para o Marcos também. Como você bem colocou, né, Rodrigo, tem milhares de abordagens, diferentes mercados, diferentes formas de você atuar no mercado. A STK é uma casa fundamentalista, né? Nossa abordagem é conhecer profundamente as nossas teses de investimentos, conhecer profundamente as empresas, os executivos, os fornecedores, clientes, o ambiente competitivo, né? Tentar entender qual é o modelo de negócio, quem são as pessoas, né? Então, a gente constrói nosso portfólio, né, com uma visão fundamentalista, como eu mencionei, de longo prazo, e a gente estuda caso a caso. Então, é uma casa realmente micro, né? O Brasil, obviamente, tem seus momentos macro, tem seus ciclos, mas a gente foca nas oportunidades micro, né? E a gente constrói o portfólio, então, como a gente fala, como se fala, né, bottom-up, né, de baixo para cima, estudando caso a caso. É claro que, dado o ambiente que a gente vive, né, de um país emergente, a gente tem que ter uma ideia do plano de fundo, né? Entender onde é que a gente está no ciclo econômico, quais são os desafios, quais são os riscos que a gente vê, não só para cada setor que a gente investe, mas como o mercado como um todo. Isso é muito importante.
E, para isso, a gente usa uma ferramenta interna que a gente desenvolveu desde que começou a STK, que é tentar entender quais são os fatores de risco que estão presentes em cada investimento que a gente faz, né? E aí a gente divide o mundo em 4 fatores de risco, né? Atividade econômica, né? O quanto que a empresa ela depende ou ela é sensível ao nível de atividade econômica, né? O segundo fator de risco é o quanto sensível a ação ou a empresa ao nível de juros, né? Ela pode se beneficiar ou se prejudicar, dependendo do ciclo de juros que a gente está vivendo. Agora, por exemplo, a gente está vivendo aí um aumento de ciclo de juros, né? O terceiro fator é ligado ao câmbio, né? Também empresas se beneficiam e outros se prejudicam, dependendo do movimento de câmbio. E, finalmente, empresas reguladas, né? Assim, empresas que são sujeitas a interferências do governo por estarem em setores regulados, ou totalmente regulados, como é o caso, por exemplo, de utilities, né? Uma empresa de distribuição, ou parcialmente regulados, como é o setor de bancos, por exemplo, no Brasil. Então, a nossa abordagem, a gente investe em todos os segmentos, a gente é agnóstico em relação a market cap, se é empresa pequena, média ou grande, né? E mesmo se é uma empresa internacional, a gente também explora muitas oportunidades fora do Brasil, dada a experiência da casa, e minha em particular, de ter feito isso, tá fazendo isso há tantos anos, né? A nossa abordagem, então, não é por segmento, é uma visão micro, né? A gente está sempre buscando a melhor relação risco-retorno em cada oportunidade de investimento que a gente se envolve. Bacana, muito bom. E aí eu acho que o Marcos pode trazer para a gente um pouco mais da abordagem que eles usam, né? Para a gente já sentir um pouco aí, às vezes, as diferenças entre uma casa e outra, um produto e outro. Legal. Obrigado, Rodrigo. Acho que o ponto é muito similar, né? A gente gosta de casar o que é uma visão top-down com uma visão bottom-up, para não deixar passar movimentos importantes, né, no ciclo econômico, de forma a deixar de visualizar isso dentro das empresas e o efeito que isso faz dentro das empresas. Mas eu queria abordar um ponto aqui, explicando um pouco de uma forma diferente, sobre ciclo de empresa, né? Se você colocar no Google e imagens e ver o que é o ciclo de uma empresa, basicamente eu vou explicar de forma por cima aqui, mas a empresa se inicia, ela começa a crescer, ela começa a ganhar espaço dentro do mercado que ela atua, aí ela vai chegando no momento onde ela chega num tamanho que a gente chama de fair share, né, que é o percentual dentro da indústria que ela consegue chegar a alcançar. Ela chega numa empresa madura, ela fica madura e por um tempo ela pode ou desacelerar, porque teve algum efeito de mudança de tecnologia, mudança regulatória, ou esse produto não tem mais necessidade ao longo do tempo, e ela pode começar a desacelerar ao longo do tempo, e em alguns momentos pode ter turnaround, pode ter um momento de reestruturação da empresa. A gente particularmente gosta de empresas que estão nesse estágio de crescimento, né? E daí ele não está atrelado a ser uma casa small caps ou ser uma big cap, né? Uma empresa ela pode estar em fase de crescimento, mesmo tendo um valor de capitalização maior, ou ela pode ser uma empresa já madura e ter um valor de capitalização menor. Isso acho que não está atrelado a uma coisa ou outra. Acho que o grande ponto aqui é que a gente gosta de olhar empresas que estão em momentos de crescimento, principalmente nesse ciclo da empresa, de um momento de aceleração, onde ela está ganhando market share ao longo do tempo, onde ela tem espaço, né, para que o setor cresça e ela cresça junto com o setor. Então, a gente gosta de olhar um pouco mais esse perfil de empresas e a gente também gosta de olhar aquele perfil que eu falei depois de reestruturações de empresas, momentos que as empresas estão reestruturando, usando um pouco do conhecimento que ela adquiriu, da marca que ela conseguiu, para reimpulsionar a receita ao longo do tempo. Então, a gente gosta bastante desses dois perfis de empresa, empresas de crescimento com qualidade, né, sempre olhando a diretoria e o management da empresa para ver se ela tem uma qualidade, consegue se reinventar ao longo do tempo, porque toda empresa de crescimento, às vezes ela tem que matar um produto para colocar outro para dentro. Então, sempre tendo essa mudança, e a gente gosta um pouco desses itens de reestruturação também, não deixando de olhar o top-down, não deixando de olhar o cenário macroeconômico para colocar na carteira e fazer a melhor composição de carteira. Muito bom, bacana. Obrigado, Marcos. E aí o que eu fico imaginando, né, até para a gente não fugir, não deveríamos fugir do tema aqui do nosso painel, a gente sabe que existem uma série de desafios aí
macroeconômicos, né? E aí eu fico imaginando ali o papel na figura do investidor que está ali em casa, abre o jornal, já não é mais aquele jornal físico, mas sim o jornal eletrônico, e vê uma série de notícias que podem complicar a vida dele, né? E imaginar que do seu gestor de renda variável também, sobre, como o Antenor comentou, então estamos aí num ciclo de aumento de juros, inflação alta aqui e lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, enfim, tem todo um panorama político por vir também aqui no Brasil. Então, uma série de desafios aí, né, em que a gente vê bastante desafio. E aí a pergunta para vocês é bem provocativa, é para entender. Então, eu necessariamente em momentos como esse, né, de entre ciclos ou, na verdade, em fim de ciclos ou novos ciclos, eu tenho que reduzir ou zerar a minha exposição em renda variável. Eu vou começar, então, por você agora, Marcos. O que você acha dessa minha provocação? Eu vou primeiro dar um passo atrás, Rodrigo, porque eu gosto de falar que, assim, como que eu penso em investimento, né? Investimento, para mim, assim, ele é dividido em curto, uma parte de renda, e longo prazo, né? Quando a gente pensa no curto prazo, é aquela reserva de emergência que você precisa para qualquer eventualidade. Aí, renda, às vezes, você necessita de alguma complementariedade de renda, então vai entrar um pouco, algum gasto pontual, você sempre precisa ter alguma coisa para entrar como renda. E quando você olha para o longo prazo, né, um horizonte muito mais longo, aí eu acho que você está olhando muito mais a rentabilidade dos ativos, né? Você está buscando algo que tem um retorno mais alto. E, normalmente, retorno mais alto está linkado a uma volatilidade maior dos ativos. Então, o ativo ele tende a oscilar um pouco mais ao longo do tempo. Isso quer dizer que por isso que a gente fala que é longo prazo, porque às vezes ele vai cair e você não é forçado a vender quando ele está em baixa, né? Então, você tende a buscar investimentos de mais longo prazo, mais no horizonte mais longo. E esse se encaixa bem o perfil de renda variável, né? O perfil de renda variável é exatamente esse, exatamente por causa dos ciclos econômicos, exatamente por causa de movimentos que podem prejudicar os lucros das empresas, por causa de um efeito inflacionário maior, por causa de juros mais altos. Então, tem N fatores que podem impactar a precificação de curto prazo desses ativos. Mas como você está pensando sempre num horizonte mais longo, né, num prazo mais longo, e você acredita que isso vai acontecer, que num longo prazo o retorno vai ser maior nessas empresas do que em outros perfis de ativos, você não deveria simplesmente desinvestir. E daí eu vou vender um pouco meu peixe aqui, enquanto você tiver alocado dentro de um fundo, uma parte disso, ele vai ser executado pelo seu gestor. O seu gestor vai tentar aumentar um pouco de caixa, o seu gestor vai tentar trabalhar com os melhores ativos dentro do momento de ciclo econômico ou de aumento de taxa de juros ou depreciação cambial, que como foi citado pelo Antenor, que é uma das coisas que ele faz. Exatamente, então, quando você investe em fundos de investimento, você também está esperando com que o gestor, ele ativamente vai conseguir trazer essa oportunidade, mexer nessas oportunidades, olhando sempre um horizonte mais longo, de maior volatilidade. Então, não necessariamente, né, respondendo a sua pergunta, você precisa desinvestir de renda variável só porque você tem um cenário macro mais desafiador. Legal. E bacana que você acabou trazendo alguns conceitos que eu falo muito, né, aqui como responsável da área não só de fundos, mas também de alocação do research, que é a importância do asset allocation, né? E o que você falou, basicamente, óbvio, de uma forma bem simplista no primeiro momento, é entender que as coisas têm as suas caixinhas, né, e você precisa dosar isso na dose ideal para você. Antenor, como é que você pode contribuir a essa minha provocação aí sobre olhar sobre redução ou não de renda variável num momento como esse? Eu acho que o Marcos colocou muito bem, investimento em ações, principalmente nessa abordagem fundamentalista, é um investimento mais de longo prazo, né? É um investimento que tende a ter uma maior rentabilidade, e nos momentos de crise pode ter um pouco mais de volatilidade, mas volatilidade não necessariamente é risco, pode ser oportunidade, né? Eu acho que isso é o papel muito do gestor, e saber navegar e aproveitar as volatilidades como uma ferramenta de trabalhar o portfólio, trabalhar a sua gestão de risco, né? Assim, aí eu dou um exemplo bem recente, né, que foi a crise do ano passado. Aqui na STK, a gente entrou a crise um pouco mais leve, a gente estava achando uma relação risco-retorno no começo de 2020 não tão promissora.
na crise, né, mesmo revisando os modelos, né, dado a mudança de cenário, a gente viu uma grande oportunidade de alocar, então a gente usou a volatilidade a nosso favor. Então, eu acho que um papel do gestor também é poder saber usufruir dessa volatilidade. Então, só para dar alguns exemplos, né, assim, no ano passado, que a Bolsa acabou quase no 0 a 0, ela recuperou forte, mas a gente conseguiu aí no long only subir 15, no long bias quase 25, né? E vindo de um 2019, também batendo a Bolsa, tanto no long only quanto no long bias, né? Que eu acho que é outro ponto importante, nos dois fundos, né? Assim, você tem que estar preparado para capturar essas oportunidades nos diferentes ciclos econômicos, né? Então, 2019, claramente, foi um ano muito forte, e aí eu acho que o gestor ativo ele consegue tentar tomar partido disso, e num ano mais desafiador, trabalhar com as oportunidades, né? Eu acho que outro ponto importante, e aí falando um pouco da forma que a gente trabalha, a gente olha muito a relação risco-retorno, né? Então, quando a gente estuda profundamente um ativo, a gente não só sai com o preço-alvo, quanto é que a gente acha que aquilo vale, que é o nosso upside, mas a gente também gosta de prever um cenário mais desafiador, com premissas tanto macro quanto micro mais desafiadores, para tentar entender quanto é que, num cenário mais desafiador, a gente poderia perder, né? Então, essa relação risco-retorno que constrói um portfólio mais equilibrado, né? Agora, para o investidor, é muito difícil, né, que não é profissional, que não está ali 12 horas por dia nisso, é mais difícil você ter essa abordagem. Então, acho que os gestores ativos, né, profissionais, nesse sentido, nessas grandes volatilidades, têm uma vantagem competitiva. Bacana. Até porque, imagino, vocês que fazem isso há tanto tempo, fatores aí emocionais contam muito, né, no comportamento, principalmente em cenários e ciclos desfavoráveis aí, a grande parte das empresas da Bolsa, por exemplo, acho que o emocional conta bastante, né? E vocês aí com bastante rodagem acabam ganhando uma casca mais grossa para passar por cenários assim. Mas aí acho que é importante a gente tentar, então, materializar, talvez com cases, exemplos, né, que vocês passaram ao longo da vida aí, pode ser mais recente ou mais antigo, na gestão, de cases nominais ou não, que vocês quiserem dar, nesses cenários mais desfavoráveis. Antenor, você começa agora, dando algum exemplo? Claro, claro, não faltam histórias, né, nesses tempos. Eu vou dar alguns pontos que eu acho que são muito marcantes nesse tema, né? Assim, o ambiente é desafiador, mas por que eu vou investir em renda variável? Eu acho que, assim, o primeiro ponto, antes de entrar nos casos, assim, existem muitas histórias que elas dependem muito menos do ciclo econômico do que uma empresa cíclica, né? Tem setores que estão nascendo e crescendo, tem um crescimento estrutural muito grande, né? Olha a internet, olha cloud computing, por exemplo, hoje em dia, né? Existem setores que estão se consolidando bastante, né? Então, isso tem uma oportunidade de consolidação do mercado, o mais eficiente, o maior, vai consolidando o mercado, estão ganhando muito market share, né? Isso dá um crescimento que independe do PIB, né? E tem situações também que assim, são simplesmente empresas que, por uma execução, por uma incrível capacidade de alocar capital, ela tem a sua vida própria, né? Independente do PIB. Então, assim, tem muitas situações que você consegue extrair muito valor, independentemente do ponto que você está no ciclo econômico. É claro, com vento de cauda, vento a favor, é sempre uma força a mais, mas essas histórias não dependem tanto de acertar o ciclo econômico, né? Então, assim, quando a gente começou a estecar, para dar alguns exemplos, em 2010, né, se eu olhasse para trás, de 2010 para hoje, a renda per capita no Brasil não subiu nada. O PIB brasileiro praticamente subiu menos de 0,5% ao ano. O Brasil está 10 anos sem crescer e sem aumento de renda per capita. E você tem histórias incríveis, como, por exemplo, a Renner, né, que a gente investiu lá atrás, quando começou lá em 2010, tinha um market cap de 3,5 bi, hoje tem um market cap de quase 25 bi. Né? Eu acho que tinha 135 lojas, hoje tem 411 lojas. Né? Tinha 3,5% de market share, hoje tem perto de 9% de market share. Né? Isso é uma empresa de varejo, né, que depende muito do ciclo econômico, poder de compra, né? E o PIB per capita não subiu. Né? Então, assim, é uma história que teve assim, uma execução incrível.
Pega a Equatorial, que a gente está investido desde 2012, né? Mesma coisa, a Equatorial, que também tem hoje um market cap de 24 bi, tinha 3 bi de market cap um pouco lá na frente, corrigindo, a Renner hoje tem 35 bi de market cap, tá? A Equatorial, quando a gente entrou, era uma empresa simplesmente que tinha uma distribuidora no Pará, né? Ela, através da aquisição, ela foi comprando, começou na Semar, no Maranhão, depois comprou o Pará, que é a Celpa, depois comprou os distribuidores da Eletrobras, entrou em transmissão, quer dizer, ela foi crescendo via alocação de capital, independentemente do mercado não crescer. Foi consolidando o mercado, e aí tem uma história de consolidação, e mesmo uma empresa que tem um duration longo, ou seja, que depende dos juros, ela conseguiu gerar um valor incrível, né? O EBITDA dela subiu por ano uma média de 25%, quer dizer, realmente um CAGR de 25% nesse período todo, né? Então, e hoje ela ainda está preparada para continuar consolidando, quer dizer, tem uma história própria, né? E só para terminar, quer dizer, uma história um pouco mais recente, a gente ainda é acionista da Renner, a gente ainda é acionista da Equatorial, e a gente ficou acionista da Apivida, que é outro case recente, né, que a Apivida chegou no mercado recentemente. Ela veio para o mercado no IPO em 2018, né, e hoje vale 60 bi, veio a 20 bi de market cap, já triplicou em poucos anos. Está fazendo a aquisição da Intermédica, que é outra empresa praticamente do mesmo tamanho, vai extrair uma sinergia incrível, a gente estima algo perto de 25 a 30 bi, né? Tem um setor em franca consolidação, ela está crescendo organicamente e inorganicamente, e esse sim é um setor mais defensivo, né? Então acho que depende menos da economia, e a gente acredita que essa história vai continuar por vários anos. Então, assim, tem vários casos que a gente pode levantar aqui, eu só levantei 3, que mostra que investir com essa abordagem fundamentalista não necessariamente significa não ganhar dinheiro em ambientes menos favoráveis. Legal. Bom, Marcos, imagino que você tem aí também alguns cases para trazer, né, e mostrar que empresas constroem histórias de sucesso mesmo nesse Brasil aqui que insiste no trazer desafios grandes. Conta para a gente um pouco. Eu vou falar um pouco de uma apresentação que a gente fez aqui, né? E daí eu vou linkar com o que eu falei um pouco na primeira pergunta. A gente fez uma apresentação que mostrava um pouco sobre os momentos de mercado, né? Então a gente pegou desde 2003 a 2008 ali, que a gente chamou de um primeiro bull market, onde o mercado foi super ascendente, né? E depois a gente pegou de 2010 a 2016, onde a gente, no gráfico parece um pouco mais lateralizado, mas foi quase um bear market, né? A bolsa saiu de 76 mil pontos para baixo de 40 mil pontos, e daí depois de 2016 até 2020, vocês conhecem bem a história recente, foi um segundo bull market, né? Muito bom para vários ativos. Mas, tipo, respondendo a sua pergunta, né, quando você olha esse período de 2010 e 2016, houve muitos papéis que performaram super bem, mesmo com a bolsa quase que perdendo 50% de valor, né, ele teve papéis que subiram, tipo, 50%, 100%, 150% nesse período. Acho que dá para dar exemplo de Raia, Klabin, Porto Seguro, Renner, VEG, Equatorial, Localiza, foram vários papéis que performaram muito bem. E a gente também gostava do case de Renner, como o Antenor citou, o case de Equatorial, a gente era acionista de Localiza por um tempo, mas eu queria voltar num ponto, tipo, o que tem em comum, né, e nesses papéis que na nossa cabeça, assim, fez com que esses papéis performassem mesmo num momento desafiador, que foi 2010 a 2016, onde você teve queda de atividade, onde você teve um estresse muito grande na taxa de juros, momentos inflacionários difíceis, né? Eram empresas onde, como eu citei no começo, empresa com uma diretoria de muita qualidade, né? Onde as empresas foram crescendo com o que a gente fala de ROIC marginal positivo, né? Com um retorno cada vez melhor, né? Fazendo investimentos onde o retorno desses investimentos faziam muito sentido ao longo do tempo, onde o setor favoreceu, né? Alguns setores que, como no caso do Antenor citou, da Equatorial, onde teve desinvestimentos muito grandes de um principal player, e a Equatorial conseguiu crescer ao longo do tempo com isso, teve leilões muito atrativos de transmissão, ou quando a gente fala de Localiza, por exemplo, ninguém falava quase de que o Uber poderia existir,
né? Então, foi um mercado que foi aparecendo para eles, mas mesmo a dinâmica do aluguel de veículos foi aumentando ao longo do tempo. Então, ele conseguiu cada vez mais se penetrar no mercado que estava cada vez mais crescente. E uma empresa de qualidade dentro desse mercado crescente ganhou o share ao longo do tempo. Então, é só voltando naquele primeiro ponto, né, são empresas que estão em momentos de crescimento, o momento de crescimento favorece essas empresas de qualidade, onde às vezes não é só apenas a empresa que está crescendo e ganhando o market share dela, mas o setor está crescendo. E daí você começa a ver isso nos números, você começa a ver isso no EBITDA da empresa, no lucro da empresa, que ao longo do tempo a gente vê um crescimento e uma performance talvez um pouco diferente do que a atividade. Por quê? Porque essa empresa consegue crescer, consegue entregar resultados indiferente da atividade ou do cenário macroeconômico, exatamente pelo fator de crescimento, exatamente como o caso da Renner, que foi a abertura de loja. Então, a gente via same-store sales extremamente positivo, com a atividade caindo, com a atividade em queda, onde o setor enxugava, onde o setor reduziu e a empresa continuava mostrando resiliência e crescimento ao longo do tempo. Por quê? Porque ela crescia o número de lojas, ela ia crescendo e abocanhando cada vez mais market share ao longo do tempo. Então, existem empresas que estão num momento diferente, num ciclo de empresa de novo, diferente, que ela pode surfar mesmo momentos difíceis. E eu acho que esse é o grande desafio nosso, né, de conseguir identificar essas empresas e conseguir também identificar o valor dessas empresas, porque muitas vezes as empresas estão muito bem precificadas para esse crescimento, né? Existe a questão do senhor mercado, né, que é o cara que precifica de fato essas empresas. Você conseguir fazer a melhor projeção e achar o grande valor dessas empresas que está no diferencial, e por isso que tem uma certa complexidade no nosso trabalho, né, de conseguir ter um diferencial competitivo ou alguma coisa que te traga alguma clareza em quanto essa empresa vai crescer e como essa empresa vai crescer. Se eu pudesse acrescentar, Rodrigo... Claro, por favor, a gente tem aí mais um tempinho, vamos lá. Eu acho super importante o quanto importante, assim, na nossa filosofia de investimento, o quanto importante é a qualidade do negócio, né? A barreira de entrada, a capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, enfim, capacidade de repassar preço, o quanto importante a qualidade do negócio e tanto ou mais, o quanto importante são as pessoas, né? Por isso que a gente gosta de estudar bastante as pessoas, é justamente o que ele falou. Capacidade de gerar valor ao longo do ciclo, capacidade de alocar capital, né, e fazer a diferença ao longo do tempo, né? Acho que esse alinhamento com o minoritário, obviamente, governança é fundamental, mas sobretudo, também a capacidade de alocar capital de uma forma muito disciplinada, né? E aí essas empresas, como a Localiza, que ele mencionou, que a gente também é uma empresa que a gente é fã, já fomos investidores há muitos anos, a Renner e várias outras, na hora da crise, no momento de maior dificuldade, essas empresas mais bem preparadas, como foi no ano passado, elas acabam ganhando market share, elas acabam entrando mais fortes na crise, mais preparadas, conseguem surfar a crise de uma forma, enfim, melhor que a sua concorrência, saem fortalecidas, ganhando market share. Então, também nesses momentos de crise, surgem grandes oportunidades de crescimento para as boas empresas, para as empresas bem administradas, né? Isso para a gente é muito importante. Perfeito, muito bom. Então fica claro que na gestão da renda variável, né, além das diversidades de abordagens, estratégias, ter um horizonte mais longo, né, para que você consiga capturar esses movimentos é bastante importante. Antenor, Marcos, queria agradecer muito a participação de vocês. Nós estamos aqui concluindo mais um painel da Expert 2021. Então, também agradeço a quem assistiu ao painel, quem ficou aqui conectado com a gente. Convidá-los a acessar o portal da Expert, tá? E conferir toda a agenda que foi preparada para trazer conteúdos, conhecimento, para que todos nós possamos investir melhor. Então, eu queria deixar o meu abraço e desejar aí bons investimentos a todos. Até mais, gente. Legal, muito obrigado. Até logo. Obrigado a todos.